Ela chegou no sítio com uma mala velha na mão esquerda e dois meninos agarrados na outra. O mais velho segurava o menor com força, como se soubesse que a partir dali segurar era tudo o que restava. O avô tinha morrido sozinho naquela terra, e a única coisa que deixou para ela foi um sítio que o mato já estava engolindo. Não tinha dinheiro, não tinha marido, não tinha ninguém esperando. Só tinha fome, 2 filhos e um punhado de sementes que ela nem sabia como colocar na terra. E foi dali, daquele chão seco e esquecido, que tudo começou a mudar. Se você já sentiu que a vida tirou tudo de você, menos a força de continuar, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Escreve sua cidade e seu estado, porque essa história foi feita para chegar onde as pessoas precisam dela. Deixa seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos contos. No interior do Brasil de outros tempos, relatos como esse ecoavam entre rios e estradas de terra. Teresa tinha 28 anos e 2 filhos quando o mundo que ela conhecia deixou de existir. Não foi de uma vez, foi aos pedaços, do jeito que as coisas ruins costumam acontecer quando ninguém está prestando atenção. O marido, Ademar, era trabalhador de fazenda alheia, homem de braço forte e palavra bonita, daqueles que sabem exatamente o que dizer para uma mulher acreditar que o amanhã vai ser diferente do hoje. Nos primeiros anos de casamento, ele cumpriu a metade do que prometia, e a metade já parecia muito para quem nunca tinha recebido quase nada. Os meninos vieram rápido, Joaquim primeiro, depois Toninho com 3 anos de diferença, e a vida foi se apertando com a naturalidade silenciosa das vidas que já começam apertadas. Ademar trabalhava de sol a sol na fazenda dos outros e voltava para casa com o corpo moído e uma irritação que foi crescendo junto com as dívidas. Teresa via aquilo acontecendo. Via o homem que ela conhecia ir sumindo por trás de uma amargura que ele não sabia nomear. Mas não havia o que fazer quando se tem 2 meninos pequenos e nenhum lugar para onde ir. A bebida chegou antes da decisão de partir. Primeiro nos fins de semana, depois nas quartas-feiras, depois em qualquer dia que trouxesse uma desculpa. E num amanhecer de segunda-feira, quando Teresa acordou e encontrou o lado dele da cama frio e a gaveta do armário vazia, ela entendeu que a decisão já tinha sido tomada sem que ninguém a consultasse. Ademar tinha ido embora levando 2 mudas de roupa. O dinheiro que estava escondido debaixo da tábua solta do assoalho e nenhuma palavra de despedida para os filhos que dormiam no cômodo ao lado. Os primeiros 2 meses ainda vieram com algum dinheiro. Um envelope sem remetente, com notas amassadas e nenhum bilhete que chegava pela mão de um conhecido que passava pela região. Teresa usava cada centavo com a precisão de quem conta os grãos de arroz antes de colocar na panela. No 3º mês, o envelope não veio. No 4º, também não. E Teresa parou de esperar, porque esperar custava uma energia que ela não podia mais gastar. A sogra, Dona Olívia, tinha recebido ela e os meninos na casa dela, quando o casamento ainda existia, porque Ademar não tinha conseguido terreno próprio, e morar com a mãe parecia a solução mais prática para um homem que adiava todas as decisões importantes da vida. Era uma casa de 5 cômodos, com chão de cimento queimado e um quintal onde Dona Olívia criava galinhas com o mesmo rigor com que controlava quem entrava e quem saía da porta dela. Dona Olívia não era mulher má, no sentido que as pessoas costumam usar essa palavra. Não batia, não gritava com os netos, não deixava faltar a comida racionada que ela mesma distribuía nas porções que achava certas. Mas havia nela uma dureza que vinha de dentro, uma forma de olhar para Teresa que deixava claro, sem precisar de palavras, que ela era uma presença tolerada e não desejada. Enquanto Ademar morava ali, Teresa tinha pelo menos o papel de esposa do filho, e isso lhe dava um lugar, por menor que fosse. Quando ele partiu e ficou evidente que não voltaria,
O lugar de Teresa naquela casa começou a encolher até não caber mais ninguém dentro dele. Dona Olívia passou a falar sobre a boca a mais na mesa, sobre o preço do feijão que não parava de subir, sobre como criar neto era obrigação de mãe e não de avó. Falava essas coisas na frente de Teresa, em voz alta o suficiente para que os vizinhos ouvissem, e em tom calmo o suficiente para que ninguém pudesse acusar ela de crueldade. Teresa aguentou 4 meses daquilo. Lavava a casa inteira de joelhos, cozinhava as 3 refeições, cuidava das galinhas, remendava as roupas da sogra e dos meninos e ainda encontrava tempo para lavar roupa para fora, trazendo algumas moedas que ela entregava a Dona Olívia como contribuição para os gastos. Mas nada era suficiente para alguém que já tinha decidido que ela precisava ir. O ultimato veio numa manhã de terça-feira, com a frieza de quem está comunicando uma decisão administrativa. Dona Olívia disse que a casa era dela, que o filho tinha ido embora e que Teresa precisava arranjar o rumo dela antes do fim do mês. Disse que já tinha sido generosa demais e que ninguém podia acusar ela de não ter feito a parte dela. Teresa ouviu aquilo segurando Toninho no colo, com Joaquim agarrado na saia, e não respondeu nada, porque a dignidade que ela ainda tinha não cabia numa resposta para aquela mulher. A notícia sobre o avô chegou 3 dias depois do ultimato, trazida por um homem que Teresa não conhecia, um sujeito de chapéu surrado que apareceu na porta perguntando por ela e informou, com a objetividade de quem cumpre um recado e nada mais, que seu Elias tinha falecido havia 2 semanas no sítio dele. Morreu sozinho, como viveu nos últimos anos, e a única pessoa que ele tinha deixado registrado como herdeira era a neta, Teresa. O homem entregou um papel dobrado com o endereço do cartório onde a documentação estava esperando e foi embora antes que ela tivesse tempo de perguntar qualquer coisa. Teresa ficou parada na porta com o papel na mão, sentindo o peso daquela notícia se dividir em 2 dores que não combinavam entre si. O avô tinha morrido e ela não estava lá. E, ao mesmo tempo, o avô tinha deixado para ela a única coisa que poderia significar alguma diferença naquele momento. Seu Elias era o pai da mãe de Teresa, homem de mãos grandes e fala mansa, que tinha passado a vida inteira naquela terra, plantando o que a terra aceitava e colhendo o que ela devolvia. Teresa tinha sido criada ali nos primeiros anos, quando a mãe ainda era viva, e o sítio era um lugar com cheiro de café torrado e som de enxada batendo no chão toda manhã. A mãe morreu quando Teresa tinha 13 anos, de uma febre que começou como nada e terminou como tudo. Depois disso, Teresa foi morar com uma tia na cidade mais próxima, porque seu Elias, destruído pela perda da filha, disse que não tinha condições de criar uma menina sozinho. Foi uma decisão que ele tomou achando que era o certo e que passou o resto da vida suspeitando que tinha sido o maior erro. As visitas foram ficando raras com os anos, as estradas eram longas, a vida empurrava para frente e quando Teresa casou com Ademar, o contato com o avô se reduziu a recados mandados por tropeiros que passavam pela região. Ela sempre pensou que teria tempo de voltar. As pessoas sempre pensam que têm tempo até descobrirem que não têm. O que Teresa não sabia e que só foi entender quando chegou ao sítio era que seu Elias já vinha definhando há pelo menos 3 anos. Uma fraqueza que começou nos joelhos e foi subindo, tomando o corpo inteiro, com uma lentidão que não assustava no começo, mas que foi tirando dele, pedaço por pedaço, a capacidade de cuidar daquela terra. Primeiro parou de roçar o terreiro porque as pernas não aguentavam a foice. Depois parou de consertar as cercas porque os braços não sustentavam o martelo pelo tempo necessário. O telhado cedeu num canto e ele não tinha mais como subir para repor as telhas. O mato foi tomando conta do quintal, da entrada, dos canteiros que ele sempre manteve limpos, e seu Elias foi encolhendo dentro daquela casa que ia ficando grande demais para um homem sozinho e doente.
Nos últimos meses, quase não saía do cômodo da cozinha. Vivia do que a mangueira deixava cair no quintal e do leite da vaca que ele ainda conseguia tirar sentado num toco, com as mãos tremendo. O sítio foi ganhando cara de abandono, enquanto o dono ainda estava vivo, porque às vezes é assim que as coisas morrem, não de uma vez, mas aos poucos, junto com a pessoa que cuidava delas. Teresa gastou 2 dias organizando a partida. Juntou numa mala velha as roupas dos meninos, as dela, um cobertor que tinha sido da mãe e que ela guardava dobrado no fundo do baú, e uma fotografia pequena e amarelada do avô, segurando ela no colo quando era bebê. Não levou nada da casa de Dona Olívia, porque nada daquela casa era dela, e ela fazia questão de sair sem dever um alfinete. Na manhã da partida, Dona Olívia ficou sentada na cadeira da cozinha, enquanto Teresa arrumava os meninos, e não disse uma palavra de despedida, nem para ela, nem para os netos. Joaquim olhou para a avó com aqueles olhos sérios de menino que entende mais do que deveria e pegou a mão do irmão. Toninho perguntou para onde iam, e Teresa disse que iam para a casa do bisavô. E o menino aceitou aquilo com a confiança absoluta que os filhos de 5 anos depositam nas mães, sem saber que a mãe também não tinha certeza de nada. A viagem durou um dia inteiro. Teresa pegou uma carona num carro de boi que ia até a metade do caminho, com os 2 meninos espremidos entre sacos de milho e a mala no colo. O resto foi a pé, por uma estrada de terra vermelha que subia e descia entre morros cobertos de pasto seco e cercas de arame. Joaquim caminhava calado, com a determinação concentrada de quem não quer atrapalhar. Toninho foi no colo da mãe no último trecho, porque as pernas curtas não aguentaram e ele dormiu com a cabeça no ombro dela, pesando mais a cada quilômetro. O sol foi descendo e a luz foi mudando, passando daquele amarelo duro do meio da tarde para o dourado macio de fim de dia que pinta tudo com uma beleza que parece mentira para quem está cansado demais para reparar. Teresa reparou mesmo assim, porque havia naquela luz alguma coisa que lembrava as tardes da infância, quando ela corria pelo terreiro do avô sem saber que aquilo era felicidade. O sítio apareceu quando ela já estava quase desistindo de andar. Primeiro veio a cerca de madeira caída em vários pontos, com o arame solto e enrolado no mato que tinha crescido por cima. Depois o terreiro largo, tomado de capim alto, onde 3 galinhas magras ciscavam entre os tocos de mato com a indiferença de quem mora ali há tempo suficiente para não estranhar mais nada. A casa estava no centro, com as paredes de taipa ainda firmes, mas o reboco descascando em placas grandes que mostravam o barro por baixo. O telhado de telhas coloniais tinha cedido num canto, deixando um buraco escuro por onde o céu aparecia. A porta da frente estava encostada, não trancada, porque não havia mais nada ali dentro que alguém quisesse levar. Teresa parou na entrada do terreiro, com a mala numa mão, Toninho dormindo no ombro e Joaquim grudado na outra mão, e ficou olhando para aquilo por um tempo que ela não soube medir. Era menos do que ela lembrava e mais do que ela tinha. Joaquim puxou a mão dela e perguntou se era ali. Teresa disse que era. O menino olhou para a casa, olhou para o mato, olhou para as galinhas e não disse mais nada, mas apertou a mão da mãe com uma força que não combinava com o tamanho dos dedos dele. Teresa respirou fundo, ajeitou Toninho no ombro e atravessou o terreiro até a porta. Empurrou a madeira com o ombro livre e o cheiro veio primeiro. Mofo, madeira velha, cinza de fogão apagado há semanas, e por baixo de tudo um perfume fraco de café que tinha se entranhado nas paredes depois de décadas e se recusava a sair. Era o cheiro do avô, era o cheiro da infância, e Teresa ficou parada na porta com os olhos ardendo, não de mofo, mas de tudo que aquele cheiro trazia junto. Toda uma vida que ela tinha deixado para trás, achando que ainda estaria lá quando voltasse. Entrou devagar, com cuidado nos passos, porque o assoalho rangia em lugares que ela não esperava, e foi andando pela casa escura enquanto os olhos se acostumavam.
A cozinha era o maior cômodo, com o fogão de lenha no canto, a pia de pedra encostada na parede e a mesa de madeira grossa, onde ela se lembrava de ter sentado no colo do avô, comendo bolo de fubá com as mãos. A mesa ainda estava ali, coberta de poeira, com 2 cadeiras. As outras 2 tinham sumido. Num canto da cozinha, encostado na parede como se estivesse esperando, havia um baú de madeira escura com um cadeado pequeno e enferrujado que Teresa reconheceu na hora. Era o baú onde o avô guardava as coisas que ele chamava de importantes, sem nunca ter explicado direito o que eram. Teresa colocou Toninho adormecido sobre a mesa com o cobertor embaixo e mandou Joaquim ficar perto do irmão. Foi até o quintal antes que a luz acabasse de vez e encontrou o que precisava ver. A cisterna de pedra com a tampa de madeira, a mangueira velha de tronco grosso que continuava dando frutos sem precisar de ninguém, e nos fundos, num cercado de varas amarradas com arame, uma vaca magra de pelo opaco que levantou a cabeça quando ouviu os passos e ficou olhando para Teresa com aqueles olhos grandes e cansados de bicho que foi deixado para trás. Não havia bezerro no cercado. Teresa lembrou que o avô sempre teve vaca com cria, e a ausência do bezerro ficou registrada na cabeça dela como uma pergunta que ainda não tinha resposta. A vaca mugiu baixo, um som que parecia mais reclamação do que qualquer outra coisa, e Teresa ficou olhando para aquele animal abandonado, para aquela casa abandonada, para aquele sítio inteiro que tinha parado no tempo esperando alguém que chegasse e dissesse que ainda valia a pena. Voltou para dentro, acendeu o fogão com a lenha seca que encontrou empilhada no canto, esquentou água na panela de ferro que estava pendurada no gancho da parede e fez os meninos beberem. Joaquim bebeu em silêncio. Toninho bebeu meio dormindo. Depois, os 3 se deitaram juntos no colchão de palha do quarto dos fundos, que cheirava a guardado e a tempo, e Teresa ficou acordada olhando para o teto escuro, ouvindo a respiração dos filhos e o silêncio enorme que cercava aquele sítio como se fosse uma parede a mais. Não sabia como ia alimentar aqueles meninos no dia seguinte, não sabia plantar, não sabia criar, não sabia quase nada do que aquela terra exigia. Mas estava ali, com um teto sobre a cabeça e 2 filhos vivos dormindo ao lado, e naquela noite, por mais impossível que o amanhã parecesse, aquilo bastou para fechar os olhos. O primeiro amanhecer no sítio chegou com um frio que Teresa não esperava. A neblina cobria o terreiro como um lençol cinzento, e as galinhas já estavam acordadas, ciscando no capim molhado de sereno, com aquela disciplina automática dos bichos que não precisam de ninguém para saber o que fazer. Teresa se levantou antes dos meninos, com o corpo todo doendo do colchão de palha e da noite mal dormida, e foi até a cozinha. O fogão ainda guardava um resto de brasa da noite anterior, e ela soprou até a chama voltar, colocando por cima as achas mais finas que encontrou. A água da cisterna estava gelada, e ela lavou o rosto e as mãos com a rapidez de quem não pode se dar o luxo de sentir frio por muito tempo. Precisava pensar, precisava fazer alguma coisa antes que a fome dos meninos acordasse junto com eles. Foi até a mangueira e colheu os frutos que estavam ao alcance, maduros e pesados, com aquela doçura de fruta que amadureceu sozinha sem pressa. Encontrou no quintal um pé de mamão que estava escondido atrás do mato alto, com 3 frutos amarelando no topo, e derrubou um com uma vara comprida. Na cozinha, partiu tudo sobre a mesa limpa com as mãos, porque não tinha encontrado faca nenhuma na noite anterior, e arrumou o que podia parecer um café da manhã. Quando Joaquim apareceu na porta da cozinha com Toninho pela mão, os 2, com os olhos inchados de sono e o cabelo amassado, Teresa já tinha a mesa posta com frutas, água fresca e uma dignidade frágil que ela segurava com as 2 mãos. Toninho perguntou se tinha pão e Teresa disse que não, mas que manga com mamão era melhor que pão.
O menino aceitou porque aceitava tudo que a mãe dizia e comeu com as duas mãos, lambuzando o queixo inteiro, com uma satisfação que doía de tão bonita. Depois do café, Teresa saiu com os meninos para conhecer o sítio inteiro sob a luz do dia. O que a escuridão da véspera tinha escondido, a manhã revelou sem piedade. O mato tinha tomado conta de quase tudo. O terreiro que ela lembrava limpo e varrido era agora um tapete de capim bravo que chegava na cintura. A cerca do quintal estava caída em 3 pontos diferentes e os mourões de madeira tinham apodrecido na base. O galinheiro que o avô tinha construído com tábuas e tela estava sem a tela, restando apenas a estrutura torta, e as galinhas viviam soltas porque não havia mais nada que as prendesse. Eram 5. Teresa contou. 3 vermelhas e 2 carijós. Todas magras, mas vivas, e botando, porque ela encontrou 2 ovos no meio do capim alto perto da casa, em ninhos improvisados que as galinhas tinham feito por conta própria. Aqueles 2 ovos na palma da mão pareceram uma fortuna pequena e silenciosa. Nos fundos, a vaca continuava no cercado, com a mesma expressão cansada do dia anterior. Teresa se aproximou com cuidado, porque não tinha experiência com gado e o bicho era grande o suficiente para assustar quem não está acostumado. A vaca não se mexeu, apenas ficou olhando com aqueles olhos enormes e úmidos que os bovinos têm, e quando Teresa estendeu a mão e tocou o pescoço dela, sentiu as costelas por baixo do pelo. O animal estava magro, mal alimentado, com o úber e murcho de quem não era ordenhado a tempo. Teresa não sabia ordenhar. Nunca tinha feito aquilo na vida, mas sabia que vaca com leite que não é tirado adoece, e sabia que leite significava alimento para os meninos. Sentou num toco ao lado do cercado, olhando para a vaca, e fez uma lista mental de tudo que não sabia fazer, e que precisava aprender antes que o desconhecimento custasse mais caro do que ela podia pagar. O baú do avô ficou ocupando o pensamento dela durante aquela manhã inteira. Estava ali na cozinha, pesado e trancado, com o cadeado enferrujado que não cedia quando ela puxava. Teresa tentou forçar com um pedaço de ferro que achou no quintal, mas o cadeado era de ferro grosso, daqueles antigos que eram feitos para durar mais que o dono. A chave não estava em nenhum lugar óbvio. Não estava na gaveta da mesa, nem no prego atrás da porta, nem debaixo do colchão de palha. Teresa vasculhou cada canto da casa e não encontrou. Guardou a frustração para depois, porque havia coisas mais urgentes para fazer. Mas o baú ficou ali no canto da cozinha, como uma promessa que ainda não podia ser aberta, e ela passava por ele várias vezes ao dia, sentindo o peso daquilo que não sabia. A primeira semana foi de limpeza e sobrevivência. Teresa cortou o mato do terreiro com uma foice velha que encontrou pendurada na parede do galpão dos fundos, onde o avô guardava as ferramentas. A lâmina estava cega e ela não sabia afiar, mas cortava o suficiente se a força fosse bastante, e força era a única coisa que Teresa tinha de sobra naquele momento. Joaquim trabalhou ao lado dela desde o primeiro dia, sem que ninguém pedisse. Arrancava o mato mais baixo com as mãos, juntava em montes que depois Teresa carregava para longe, catava pedras do terreiro e empilhava na beira da cerca. Tinha 8 anos, e o corpo magro de quem cresceu comendo pouco. Mas havia nos ombros dele uma rigidez que não era de criança. Uma postura de quem entendeu que a infância tinha acabado antes do tempo e que não adiantava reclamar porque não havia ninguém ouvindo. Toninho fazia o que o tamanho dele permitia, juntava gravetos para o fogão, levava água na caneca da cisterna até a cozinha fazendo 4 viagens para encher uma lata, espantava as galinhas quando elas entravam na casa. Fazia tudo com uma seriedade concentrada que às vezes arrancava um sorriso de Teresa e às vezes arrancava uma vontade de chorar que ela engolia rápido, porque chorar na frente dos filhos era um luxo que ela não podia se permitir.
Foi no quinto dia que Dona Firmina apareceu. Teresa estava tentando consertar a cerca do quintal com arame e as mãos, sem luva, sem alicate, torcendo o arame com os dedos que já estavam cortados em 3 lugares, quando ouviu uma voz vindo do terreiro. Era uma mulher baixa, de uns 60 anos, com rosto escuro de sol e mãos que pareciam feitas de couro de tão calejadas. Vestia roupa simples, saía escura até a canela e blusa fechada até o pescoço, e trazia um saco de estopa no ombro com a naturalidade de quem carrega peso desde que se conhece por gente. Disse o nome sem rodeio, Firmina, e disse que morava a uns 3 quilômetros dali, pelo caminho da mata que saía atrás do pasto. Disse que tinha visto fumaça saindo do sítio de seu Elias e veio ver quem era, porque morto não acende fogão, e vivo naquela terra ela precisava conhecer. Teresa explicou quem era e o que estava fazendo ali. Dona Firmina ouviu tudo sem interromper, com os braços cruzados e uma expressão que não era de julgamento nem de pena, era de cálculo, como se estivesse medindo a situação com a mesma precisão com que media a chuva pelo cheiro do vento. Quando Teresa terminou, a velha olhou para os meninos, olhou para a cerca que Teresa estava tentando consertar com as mãos nuas e disse 2 coisas. A primeira foi que arame se torce com alicate e não com dedo, e que no galpão de seu Elias tinha um alicate de bico pendurado no 3º prego da parede esquerda. A segunda foi que ela sentia muito por seu Elias, que era homem bom e que a terra estava sentindo falta dele. Disse as 2 coisas com o mesmo tom, como se fossem informações do mesmo peso, e Teresa entendeu ali que aquela mulher não separava o prático do sentimental porque, para quem vive da terra, as 2 coisas são a mesma. Dona Firmina não ficou muito tempo naquela primeira visita, mas antes de ir, deixou o saco de estopa na mesa da cozinha. Dentro havia um punhado de farinha de mandioca, um pedaço de rapadura, uma lata com banha de porco e um maço de fumo de rolo que ela disse ser para espantar mosquito. Bastava acender e deixar a fumaça correr pela casa antes de dormir. Teresa quis agradecer, e a velha cortou com um gesto de mão que não aceitava agradecimento. Disse que vizinho é vizinho e que seu Elias tinha feito o mesmo por ela muitas vezes. Depois olhou para a vaca nos fundos e perguntou se Teresa sabia ordenhar. Teresa disse que não. Dona Firmina ficou quieta por um segundo, como se estivesse decidindo o tamanho do problema, e disse que voltava no dia seguinte de manhã cedo, porque vaca que não é ordenhada apodrece o úbere e porque os meninos precisavam de leite mais do que de qualquer outra coisa. Voltou no dia seguinte como prometeu antes do sol nascer e ensinou Teresa a ordenhar com a paciência dura de quem não repete a instrução 2 vezes, mas também não vai embora até a pessoa acertar. As mãos de Teresa estavam trêmulas na primeira tentativa, apertando errado, puxando quando deveria pressionar, e a vaca se mexia incomodada com aquele toque desajeitado. Dona Firmina corrigiu sem suavidade, colocou as mãos por cima das de Teresa e mostrou o movimento certo, firme e ritmado, de cima para baixo, sem pressa, até o leite descer num jato fino que bateu no fundo da lata com um som que Teresa não esqueceu mais. Na terceira tentativa, Teresa acertou sozinha e o leite veio pouco, porque a vaca estava fraca. Mas veio. Joaquim assistiu tudo de perto, com aqueles olhos sérios que absorviam cada detalhe, e quando a mãe terminou, ele perguntou se podia tentar. Dona Firmina olhou para ele, olhou para as mãos pequenas dele e disse que podia, que mão de criança às vezes é mais leve e a vaca estranha menos. O menino sentou no toco, encostou a testa na barriga da vaca como tinha visto a mãe fazer e tirou 2 jatos de leite antes de perder o ritmo. Dona Firmina não sorriu, mas assentiu com a cabeça de um jeito que valia mais que sorriso. Naquela segunda semana, enquanto o sítio ia lentamente sendo arrancado do abandono pelas mãos de Teresa e dos meninos,
Dona Firmina trouxe a informação que mudou o rumo de tudo. Contou que seu Elias, antes de piorar de vez, quando ainda tinha alguma força nas pernas e nos braços, tinha preparado a terra de um canteiro grande nos fundos do sítio, atrás do cercado da vaca. Tinha arado, tinha adubado com esterco, tinha cercado com estacas de madeira para proteger dos bichos. Como se soubesse que o corpo não ia aguentar muito mais e precisasse deixar aquilo pronto enquanto ainda podia. Mas não chegou a plantar, porque a fraqueza avançou antes da semente. Dona Firmina disse que a terra ainda estava boa, que o trabalho de seu Elias não tinha se perdido, e que se Teresa quisesse plantar, aquele era o lugar. Teresa perguntou o que deveria plantar e Dona Firmina respondeu sem hesitar: feijão. Porque feijão é a primeira coisa que se planta quando se precisa comer. Cresce em 3 meses, rende bem, guarda seco e sustenta a gente. E porque no baú do avô, se Teresa conseguisse abrir, ia encontrar sementes que seu Elias guardava de uma safra para a outra, selecionadas à mão, grão por grão, do jeito que os antigos faziam. O baú voltou a ocupar o centro de tudo. Teresa olhou para aquele cadeado enferrujado com uma urgência diferente agora, porque já não era curiosidade, era necessidade. Passou 2 dias procurando a chave em cada fresta, cada buraco de parede, cada lata velha do galpão, até que numa tarde, enquanto limpava o fogão de lenha por dentro, raspando a cinza acumulada de meses, os dedos dela bateram em algo metálico, escondido numa fresta entre as pedras da base do fogão. Era uma chave pequena, escura de fuligem, presa num arame fino que alguém tinha enfiado ali de propósito. Teresa limpou a chave na saia, foi até o baú com as mãos tremendo e encaixou no cadeado. A chave girou com uma resistência que cedeu devagar, como se o baú estivesse decidindo se confiava nela. O cadeado abriu. Dentro havia o que Dona Firmina tinha previsto: 3 sacos de pano amarrados com barbante, cada um com sementes de feijão escolhidas e secas. Havia também um envelope pardo, grosso, com um documento dobrado dentro que Teresa abriu e leu devagar, porque a letra era do avô e a tinta tinha borrado em alguns lugares. Era a escritura do sítio, registrada em cartório, com o nome de seu Elias e uma anotação no verso, escrita à mão, que dizia que a propriedade ficava para a neta Teresa, a única família que restou. Teresa ficou sentada no chão da cozinha com o documento nas mãos por um tempo que não soube contar. Joaquim apareceu na porta e perguntou o que tinha dentro do baú. Teresa mostrou as sementes e disse que o bisavô tinha deixado aquilo para eles. O menino pegou um punhado de feijão na mão, olhou para os grãos escuros e redondos com o respeito de quem entende, mesmo sem saber explicar, que aquilo era mais do que comida. Teresa guardou a escritura no fundo do baú novamente, debaixo dos sacos de semente, e fechou sem trancar, porque agora aquele baú era dela e ela não precisava mais de cadeado para proteger o que era seu. Naquela noite, deitada entre os 2 meninos que dormiam o sono pesado das crianças que trabalharam o dia inteiro, Teresa pensou no avô, ajoelhado naquele canteiro, arando a terra e adubando com as mãos que já estavam fracas, preparando algo que ele sabia que não ia colher. Pensou na chave escondida na base do fogão, no lugar onde só alguém que cuidasse daquela cozinha encontraria. E entendeu que seu Elias não tinha simplesmente morrido e deixado um sítio para trás. Ele tinha preparado tudo: a terra, as sementes, a escritura, a chave escondida onde só mão de mulher que cozinha alcançaria. Tinha preparado o recomeço dela antes de ir, como quem planta sabendo que não vai ver a colheita, mas planta mesmo assim, porque é isso que se faz quando se ama alguém mais do que se ama o próprio tempo. Se você está torcendo para que Teresa e seus meninos consigam vencer essa terra e esse mundo que parece querer derrubar quem já está no chão, deixa seu like agora e compartilha essa história com alguém que também sabe o que é recomeçar do nada.
O plantio começou numa manhã de céu limpo, com o sol ainda baixo e o orvalho brilhando na terra escura do canteiro que seu Elias tinha preparado. Teresa carregou o primeiro saco de sementes até os fundos do sítio e ficou parada na beira daquele pedaço de chão arado, olhando para a terra como quem olha para uma conversa que não sabe como começar. Dona Firmina tinha explicado o essencial na véspera, com a economia de palavras que era o jeito dela de ensinar. Diz que o feijão gosta de terra fofa e sol de manhã, que a cova tem que ter 2 dedos de profundidade e 1 palmo de distância entre uma e outra, que se coloca 3 grãos por cova, porque nem todo grão vinga e a terra escolhe os que ficam. Disse essas coisas enquanto mostrava com o dedo na terra, desenhando as covas no ar, e Teresa gravou cada detalhe com a atenção de quem sabe que errar ali significa fome daqui a 3 meses. Joaquim abriu as covas com um pedaço de pau afiado, que ele mesmo lascou com a faca de cozinha que Teresa tinha encontrado numa gaveta do galpão. Trabalhava de cócoras, com a precisão silenciosa de quem está levando a sério uma coisa que ainda não entende por inteiro, mas sabe que importa. Doninho vinha atrás com as sementes numa lata, contando 3 grãos por cova com os dedos pequenos, errando de vez em quando, colocando 4 ou 5. E Teresa corrigia sem repreender, tirando o excesso e devolvendo na lata. Os 3 trabalharam a manhã inteira naquele canteiro, de joelhos na terra, sob um sol que foi esquentando devagar. E quando a última cova foi coberta, Teresa se levantou com a lombar, reclamando, e as mãos escuras de terra até o pulso. Olhou para o canteiro plantado, que não mostrava nada ainda, apenas terra revirada em fileiras, e sentiu uma coisa estranha que ela não sentia há muito tempo. Não era alegria. Era mais parecido com propósito. A sensação de ter feito alguma coisa que podia virar alguma coisa maior. A água era o problema seguinte. O canteiro precisava ser regado todo dia e a cisterna ficava do outro lado do quintal, a uns 50 passos que viravam 100 quando se carregava uma lata cheia de água em cada mão. Teresa fazia o percurso 6 vezes por manhã e 4 à tarde, com os braços queimando e o suor escorrendo pelas costas. Joaquim insistiu em ajudar e ela deixou, porque recusar a ajuda do menino seria tirar dele a única coisa que ele tinha para oferecer naquele momento. Ele carregava meia lata de cada vez, com o corpo todo inclinado para compensar o peso, derramando um pouco a cada passo, mas chegando. Toninho carregava uma caneca, que era quase nada em termos de volume, mas era tudo em termos de presença. E os 3 iam e voltavam da cisterna ao canteiro num ritual que se repetiu todos os dias daquela primeira semana, até os braços pararem de doer, porque os músculos tinham aprendido a aceitar o esforço. Os brotos apareceram no 7º dia. Teresa quase não acreditou quando viu aqueles fios verdes rompendo a terra escura, finos e curvados, ainda com o grão partido pendurado na ponta, como um capacete que estava sendo tirado. Chamou os meninos e os 3 ficaram agachados na beira do canteiro, olhando para aquelas plantinhas com uma reverência que não precisava de palavras. Toninho quis tocar e Teresa segurou a mão dele com cuidado, explicando que ainda era cedo, que a planta precisava de espaço para crescer. O menino ficou olhando com os olhos arregalados, como se estivesse vendo mágica acontecer no chão. E talvez estivesse, porque havia qualquer coisa de milagre naquilo, em colocar um grão seco na terra e ver a vida insistir em sair, mesmo quando tudo ao redor parecia ter desistido. Dona Firmina apareceu naquela semana com uma informação que azedou o gosto da conquista. Veio pela trilha do mato, como sempre, com o saco de estopa no ombro e a expressão fechada de quem traz notícia que preferia não trazer. Sentou no banco do terreiro, aceitou o café que Teresa ofereceu e ficou um tempo olhando para a casa e para o quintal limpo sem dizer nada.
Depois contou. Disse que tinha ido à vila no dia anterior e que o nome de Teresa estava circulando de boca em boca, não com boa vontade. Um homem chamado Venâncio, fazendeiro da região, dono de terras que iam da estrada principal até o rio, estava dizendo por aí que o sítio de seu Elias tinha uma dívida antiga de imposto, que a terra podia ser contestada e que uma mulher sozinha com crianças não tinha condição de manter uma propriedade daquele tamanho. Teresa sentiu o estômago apertar do jeito que aperta quando o corpo reconhece perigo antes da cabeça. Perguntou quem era esse Venâncio e Dona Firmina explicou com a voz baixa de quem está medindo cada palavra. Disse que era homem de posses e de influência, do tipo que compra terra de gente fraca por preço de nada, e que estava de olho no sítio de seu Elias havia anos. Enquanto o velho era vivo, Venâncio não se atrevia, porque seu Elias tinha nome respeitado e conhecia gente no cartório. Mas com o velho morto e uma mulher de fora ocupando a propriedade, Venâncio viu a brecha que estava esperando. Dona Firmina disse também outra coisa que fez Teresa fechar as mãos em punho. O bezerro que faltava no cercado, aquele que deveria estar com a vaca e não estava, tinha sido levado por um homem que trabalhava para Venâncio. Disse que ajudou a tomar conta enquanto seu Elias estava doente, mas nunca devolveu o animal. E ninguém na vila questionou, porque questionar Venâncio era um exercício que a maioria das pessoas preferia evitar. Teresa ficou em silêncio por um longo tempo depois que Dona Firmina terminou de falar. Olhou para o canteiro de feijão, onde os brotos estavam crescendo, olhou para a casa que ela tinha varrido e consertado com as próprias mãos, olhou para Joaquim, que estava no quintal, empilhando lenha com a seriedade de um homem feito. Depois perguntou a Dona Firmina se a escritura que estava no baú do avô valia alguma coisa contra o que Venâncio estava espalhando. A velha disse que escritura registrada em cartório vale mais que conversa de homem ganancioso, mas que papel sozinho não anda até o cartório e que Teresa ia precisar de alguém que levasse aquele documento até a cidade e fizesse o registro de transferência no nome dela, antes que Venâncio encontrasse uma forma de complicar as coisas. As semanas que se seguiram foram de trabalho e vigília. Teresa trabalhava na horta de dia e ficava atenta a qualquer som estranho de noite, porque a ameaça de Venâncio tinha transformado cada barulho noturno em possibilidade de problema. O feijão crescia com uma teimosia que parecia resposta. As plantas engrossaram, ganharam folhas largas e verdes e começaram a se enramar umas nas outras com aquela vontade de viver que as plantas têm quando a terra é boa e a água não falta. Teresa aprendeu a identificar o mato que crescia entre as fileiras e a arrancar sem machucar a raiz do feijão. Aprendeu a ler os sinais da planta. Quando as folhas murchavam era sede, quando amarelavam nas pontas era sol demais, quando enrolavam para dentro era bicho comendo por baixo. Dona Firmina ensinava aos pedaços, nunca tudo de uma vez, sempre o suficiente para o problema do dia. E Teresa absorvia com a fome de quem sabe que aquele conhecimento é a diferença entre comer e passar fome. Joaquim tinha assumido a ordenha da vaca como tarefa dele. Acordava antes do sol, ia até o cercado com a lata, sentava no toco e tirava o leite com uma firmeza nas mãos que não combinava com a idade. A vaca tinha engordado um pouco com o capim que Teresa cortava e levava para o cercado todo dia. E o leite, que antes era pouco agora, enchia a lata pela metade. O suficiente para os 3 beberem e ainda sobrar um resto que Teresa começou a coalhar numa cuia de cabaça, fazendo um queijo rústico que Dona Firmina ensinou a preparar com limão e sal. Toninho cuidava das galinhas com uma dedicação que só criança de 5 anos consegue ter por bicho. Conhecia cada uma pelo jeito de andar, tinha dado nomes para todas e chorava quando uma sumia no mato por mais de um dia, achando que tinha sido levada por raposa.
As galinhas, que antes eram 5, passaram a ser 7 quando 2 ovos chocaram debaixo de uma moita que ninguém tinha visto. E Toninho anunciou o nascimento dos pintinhos com uma alegria que iluminou aquele sítio inteiro por uma tarde. Seu Venâncio apareceu pessoalmente num fim de tarde, montado num cavalo bem cuidado, com sela de couro trabalhado e arreio de prata. Vinha acompanhado de um rapaz que ficou montado no portão enquanto ele desmontava no terreiro com a calma estudada de quem entra em terra alheia como se fosse própria. Era homem de uns 55 anos, barriga larga, chapéu de abas novas, mãos que não tinham calo nenhum porque o trabalho pesado quem fazia eram os outros. Teresa estava no canteiro quando o ouviu chegar e se levantou devagar, limpando as mãos na saia, com os olhos fixos nele. Joaquim apareceu ao lado da mãe sem que ninguém chamasse, com a postura tensa de cachorro que sente estranho no terreno. Venâncio se apresentou com um sorriso que mostrava dentes e escondia a intenção. Disse que era vizinho, que tinha sido amigo de seu Elias, que estava preocupado com a situação de uma mulher sozinha, com crianças numa terra tão isolada. Falou sobre as dificuldades de manter uma propriedade, sobre os impostos que estavam atrasados, sobre os riscos de uma mulher sem marido tentar viver de roça. Cada palavra era escolhida com o cuidado de quem está colocando arame num cercado, sem pressa, sem barulho, mas fechando o espaço devagar. Depois, ofereceu ajuda. Disse que podia comprar o sítio por um preço justo, que ela teria dinheiro para recomeçar na cidade, que os meninos teriam escola e futuro. Disse tudo isso olhando para ela com a expressão de quem está fazendo um favor enorme e espera gratidão. Teresa ouviu cada palavra sem interromper. Deixou ele terminar. Deixou o silêncio que veio depois se esticar até ficar desconfortável. E então disse que o sítio não estava à venda. Disse com a voz firme e baixa, de quem não precisa gritar para ser ouvida. Venâncio manteve o sorriso por mais um segundo, e depois o sorriso mudou. Ficou mais fino, mais duro, e ele disse que ela deveria pensar melhor. Que a situação era mais complicada do que ela imaginava, que havia questões de documentação que podiam dificultar a vida dela. Teresa respondeu que a escritura do avô estava em ordem e que, quando fosse necessário, ela apresentaria no cartório. Venâncio ficou olhando para ela por um momento que pareceu mais longo do que era, medindo aquela mulher de mãos sujas de terra que não estava se curvando, e depois colocou o chapéu na cabeça. Disse que esperava que ela não se arrependesse e foi embora sem se despedir. Joaquim ficou olhando o cavalo se afastar pela estrada com os punhos cerrados ao lado do corpo. Naquela mesma noite, Teresa acordou com um barulho vindo dos fundos do sítio. Era um som de madeira quebrando, seco e deliberado, que não vinha do vento. Ela se levantou, acendeu a lamparina e foi até a porta dos fundos com o coração batendo no pescoço. O cercado da vaca estava com 2 varas arrancadas, e a vaca tinha saído, andando pelo pasto escuro sem rumo. No canteiro de feijão, 3 estacas da cerca de proteção estavam quebradas e jogadas no chão, e havia marcas de pisada no barro molhado que não eram de bicho, eram de bota. Teresa ficou parada ali na escuridão com a lamparina tremendo na mão, olhando para o estrago que alguém tinha feito de propósito, e sentiu uma raiva subir do fundo do estômago que era diferente de tudo que ela tinha sentido antes. Não era medo, não era desespero, era raiva limpa, dura, do tipo que não paralisa, mas faz a pessoa se mexer. Passou o resto da noite acordada, consertando o cercado com arame e recolocando as estacas do canteiro com as mãos que tremiam não de medo, mas de fúria. Joaquim acordou com o barulho e apareceu na porta com os olhos enormes de sono e susto. Teresa mandou ele voltar para dentro e cuidar do irmão, e o menino obedeceu, mas ficou sentado na porta do quarto com Toninho dormindo no colo, esperando a mãe voltar, sem dormir mais naquela noite. Quando o sol nasceu, Teresa estava de pé no terreiro com o rosto marcado de cansaço e uma decisão tomada.
precisava ir até a cidade e registrar a escritura no nome dela. Precisava tornar aquele papel guardado no baú num documento que nenhum Venâncio do mundo pudesse contestar. Mas a cidade ficava longe. Ela não tinha montaria, não conhecia o caminho direito e não podia deixar os meninos sozinhos no sítio, não depois do que tinha acontecido naquela noite. Foi Dona Firmina quem trouxe a solução sem saber que estava trazendo. Apareceu na manhã seguinte e, ao ouvir o que tinha acontecido, ficou em silêncio por um tempo com a expressão mais dura que Teresa já tinha visto naquele rosto. Depois disse que conhecia um tropeiro que passava pela região a cada 2 semanas. Homem de confiança, calado e direito, que fazia o caminho até a cidade com a tropa de burros e conhecia gente no cartório. Disse que o nome dele era Geraldo e que ele devia passar pela estrada principal nos próximos dias. Se Teresa quisesse, Dona Firmina mandava recado para ele parar no sítio. Teresa disse que queria. E naquela tarde, enquanto regava o canteiro de feijão que já tinha plantas na altura do joelho, com as vagens começando a se formar nos galhos mais baixos, ela olhou para aquela roça que era dela e dos meninos e fez uma promessa que não disse em voz alta, porque as promessas mais sérias não precisam de testemunha. Prometeu que ninguém ia tirar aquela terra dos filhos dela enquanto ela tivesse 2 mãos e força para usá-las. Seu Geraldo chegou numa tarde de quinta-feira, com 3 burros carregados e um silêncio que parecia fazer parte da carga. Era homem de uns 45 anos, magro como couro esticado, com um chapéu de couro surrado e olhos que olhavam para as coisas por mais tempo do que a maioria das pessoas achava necessário. Desmontou no terreiro, amarrou os burros na sombra da mangueira e ficou parado olhando o sítio inteiro com a atenção lenta de quem está lendo um lugar como quem lê uma carta. Dona Firmina tinha mandado o recado e ele tinha vindo sem fazer pergunta, porque Dona Firmina não mandava recado à toa, e quando mandava era porque a coisa era séria. Teresa ofereceu café e ele aceitou com um aceno de cabeça. Sentaram no banco do terreiro e ela contou tudo, desde a chegada até o ataque noturno, passando pela visita de Venâncio e pela escritura que estava no baú, esperando virar documento registrado. Seu Geraldo ouviu sem interromper, bebendo o café devagar, com o olhar fixo num ponto do quintal que podia ser qualquer lugar ou lugar nenhum. Quando Teresa terminou, ele ficou quieto por um tempo que teria sido desconfortável se ele fosse um homem de pressa. Mas não era. Depois disse que conhecia o escrivão do cartório da cidade, que era homem correto, e que podia levar a escritura na próxima viagem, que seria dali a 3 dias. Disse que o registro de herança precisava de testemunha e que Dona Firmina servia para isso, porque tinha idade e nome na região. Disse essas coisas com a voz plana de quem está explicando o caminho de uma estrada, sem drama e sem peso. E Teresa sentiu os ombros descerem de uma tensão que ela nem sabia que estava carregando. Antes de ir embora naquela tarde, seu Geraldo fez uma coisa que Teresa não esperava. Caminhou até os fundos do sítio, olhou para o cercado da vaca, olhou para as varas que tinham sido arrancadas e que Teresa tinha consertado com arame, e depois caminhou pela cerca toda do sítio, devagar, testando cada mourão com a mão. Quando voltou, disse que a cerca precisava de reforço em pelo menos 4 pontos e que ia deixar um rolo de arame farpado que trazia na tropa, porque não era o primeiro sítio que ele via ser pressionado por fazendeiro grande e sabia que cerca firme era o primeiro recado que se dava para quem gostava de entrar onde não era chamado. Tirou o rolo de um dos burros e deixou encostado no galpão. Teresa quis pagar e ele recusou com um gesto curto de mão que encerrava o assunto. Disse que seu Elias tinha dado pouso e comida para ele durante anos quando ele passava pela região com a tropa, e que dívida de hospitalidade não se paga com dinheiro, se paga fazendo a mesma coisa quando a vez chega.
Os 3 dias até a volta de seu Geraldo foram os mais longos que Teresa viveu naquele sítio. Trabalhou sem parar, porque trabalhar era a forma que o corpo dela encontrava de gastar a ansiedade que a cabeça insistia em produzir. Reforçou a cerca nos 4 pontos que Geraldo tinha indicado, esticando o arame farpado com o alicate e prendendo nos mourões com grampos que encontrou numa lata enferrujada do galpão. Joaquim ajudou segurando o arame esticado enquanto ela grampeava, e as mãos do menino sangraram em 2 lugares onde o farpado cortou, mas ele não reclamou, apenas limpou nos shorts e continuou segurando. Teresa viu o sangue, viu o silêncio do filho e sentiu aquela mistura de orgulho e dor que as mães sentem quando os filhos crescem mais rápido do que deveriam. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, ela pegou as mãos de Joaquim e lavou os cortes com água morna e sal, passando um pano com cuidado em cada arranhão. O menino acordou pela metade, olhou para a mãe com os olhos turvos de sono e disse que não doía. Teresa disse que sabia, mas que mãe cuida mesmo quando não dói, e ele dormiu de novo com as mãos dentro das dela. Toninho tinha começado a falar com as plantas do canteiro. Teresa percebeu numa manhã, quando foi regar, e encontrou o menino ajoelhado entre as fileiras de feijão, conversando baixinho com as vagens que estavam engrossando nos galhos. Ele dizia coisas que Teresa não conseguia ouvir direito, mas que pareciam instruções, como se ele estivesse mandando as plantas crescerem mais rápido. Tinha 5 anos e a convicção absoluta de que, se ele pedisse com educação, o feijão ia obedecer. Teresa ficou parada olhando aquela cena, o menino de joelhos na terra conversando com as plantas sob o sol da manhã, e sorriu de verdade pela primeira vez em semanas. Era um sorriso pequeno, que não chegou a durar muito, mas que existiu, e existir já era alguma coisa. Seu Geraldo voltou no dia combinado, antes do meio-dia, com a tropa e com Dona Firmina, que vinha a pé ao lado dos burros, com a mesma disposição de quem caminha 3 quilômetros todo dia, sem considerar aquilo exercício. Teresa entregou a escritura com as mãos firmes, porque tinha passado 3 dias se preparando para aquele momento e não ia tremer na hora. Geraldo guardou o documento no alforje de couro que ele usava para carregar os papéis importantes, com um cuidado que mostrava que entendia o peso daquilo. Dona Firmina assinou como testemunha num papel que Geraldo trouxe já preparado, com a letra grande e inclinada de quem aprendeu a escrever tarde e faz questão de que cada letra ocupe o espaço que merece. Os 2 partiram juntos. Geraldo com a tropa e Firmina a pé de volta pela trilha do mato, e Teresa ficou no terreiro olhando a estrada por onde eles tinham sumido, com a sensação de que alguma coisa importante estava em movimento e que ela só podia esperar. A espera durou 5 dias. 5 dias em que Teresa trabalhou no canteiro, ordenhou a vaca, cuidou das galinhas, alimentou os meninos e dormiu com um olho aberto e o outro fechado, porque cada som noturno agora trazia a possibilidade de ser mais do que vento. No 6º dia, seu Geraldo apareceu pela estrada sozinho, sem a tropa, montado num burro com a pressa que um burro permite, que não é muita, mas que nele parecia urgência. Desmontou no terreiro, tirou do alforje um envelope e entregou a Teresa. Dentro havia a escritura carimbada e assinada pelo escrivão, com o registro de transferência no nome dela, Teresa, neta e herdeira legítima de seu Elias, proprietária legal daquele sítio e de tudo que nele estivesse. O carimbo era redondo e azul e ocupava um canto do papel com a autoridade silenciosa que os carimbos têm quando significam alguma coisa de verdade. Teresa segurou aquele papel com as 2 mãos e ficou lendo o próprio nome ali, escrito em tinta preta por uma letra que não era dela, num documento que dizia que aquela terra era sua. Não chorou, porque já tinha passado do ponto em que as vitórias vinham com lágrima. Sentiu uma coisa mais quieta do que choro,
mais funda, uma espécie de assentamento, como se os pés dela tivessem finalmente afundado naquela terra até encontrar a parte firme. Seu Geraldo contou que o escrivão tinha feito o registro sem complicação, porque a documentação de seu Elias era impecável, coisa de homem que aprendeu com os antigos a manter os papéis em ordem. Contou também que o escrivão tinha mencionado, por conta própria, que um certo fazendeiro da região tinha feito consultas no cartório sobre a situação daquela propriedade semanas antes, e que agora, com o registro atualizado, qualquer contestação judicial seria perda de tempo e de dinheiro. Teresa ouviu aquilo e guardou como quem guarda munição. Não pretendia usar, mas saber que tinha era suficiente. A notícia do registro correu pela vila com a velocidade que as notícias correm em lugares pequenos, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo e as novidades chegam antes do almoço. Venâncio ficou sabendo no mesmo dia, segundo Dona Firmina, e a reação dele foi um silêncio que era diferente dos silêncios anteriores. Não era silêncio de quem está planejando, era silêncio de quem encontrou uma parede onde esperava encontrar uma porta. Nas semanas seguintes, nenhuma cerca foi derrubada, nenhuma estaca foi quebrada, nenhum cavalo estranho apareceu no terreiro. Venâncio não voltou ao sítio e os boatos que ele tinha espalhado foram morrendo sozinhos, como fogo sem lenha, substituídos aos poucos pela versão de Dona Firmina, que tinha a vantagem de ser verdadeira e que foi ganhando terreno com a paciência das coisas que são certas. A primeira colheita chegou numa manhã que Teresa acordou e encontrou o canteiro carregado de vagens secas, marrons e estufadas, pendendo dos galhos com um peso que fazia as plantas se curvarem para o chão. Ela ficou parada na beira do canteiro por um tempo, olhando para aquilo com os olhos de quem está vendo uma promessa ser cumprida. Chamou os meninos, e os três colheram juntos, arrancando as vagens com as mãos e enchendo os sacos de estopa que Dona Firmina tinha trazido na semana anterior, como se soubesse que aquele dia estava chegando. Joaquim trabalhava calado e eficiente, arrancando, enchendo, amarrando os sacos com o barbante que ele mesmo cortava com os dentes. Toninho arrancava as vagens com a animação de quem está colhendo brinquedo de árvore, rindo quando uma vagem estourava na mão e os grãos saltavam para todo lado. Teresa colhia devagar, sentindo o peso de cada vagem na palma, abrindo uma de vez em quando para ver os grãos dentro, escuros e lisos, iguais aos que o avô tinha guardado no baú, porque a semente carrega a memória da planta que veio antes dela e entrega para a que vem depois. Encheram 7 sacos naquela primeira colheita. Teresa separou 2 para a semente, como Dona Firmina tinha ensinado, escolhendo os grãos maiores e mais lisos, guardando-os no baú do avô junto com a escritura, porque aquele baú era o lugar onde as coisas importantes moravam. Dos 5 sacos restantes, 3 foram para comer e 2 Dona Firmina ajudou a levar para a feira da vila, onde foram vendidos por um preço que não era muito, mas que era dinheiro, real e conquistado, que Teresa segurou nas mãos com um respeito que só quem nunca teve entende. Comprou sal, açúcar, tecido para a roupa dos meninos e um par de botinas novas para Joaquim, porque as que ele usava tinham o solado furado e os dedos aparecendo na frente. O menino calçou as botinas ali mesmo na feira. Andou uns passos testando, olhou para a mãe e não disse nada, mas os olhos dele disseram tudo o que precisava ser dito. Os meses foram passando e o sítio foi mudando com a velocidade lenta e constante das coisas que são construídas por mãos que não param. O segundo plantio de feijão foi maior que o primeiro, ocupando um canteiro novo que Teresa abriu ao lado do original com a ajuda de Joaquim, que agora manejava a enxada com uma desenvoltura que impressionava até Dona Firmina. A vaca engordou, o pelo ganhou brilho, e o leite agora enchia a lata inteira toda manhã.
As galinhas se multiplicaram e já eram 12, com ovos suficientes para comer e para trocar na vila por coisas que o sítio não produzia. Teresa consertou o telhado com telhas que seu Geraldo trouxe numa de suas passagens, e Joaquim subiu para ajudar a assentar enquanto Toninho ficava embaixo segurando as telhas e passando uma por uma, com a concentração séria que ele copiava do irmão mais velho sem perceber. A casa ganhou cortinas que Teresa costurou com o tecido comprado na feira. E a cozinha ganhou cheiro de café fresco toda manhã e de feijão cozinhando toda tarde, um cheiro que se misturava com o perfume da horta que agora tinha também coentro, cebolinha e um pé de abóbora que Dona Firmina trouxe como muda e que se espalhou por cima da cerca do quintal com uma vontade de viver que parecia exagero. Dona Firmina ensinou Teresa a secar ervas para chá, a fazer sabão de cinza com a gordura que sobrava da cozinha, a reconhecer o tempo pela cor do céu na madrugada e a guardar água de chuva nos potes de barro que estavam encostados no galpão desde o tempo de seu Elias. Cada ensinamento era entregue com a mesma praticidade de sempre, sem cerimônia e sem cobrança, mas Teresa percebia que havia por trás daquela objetividade um cuidado que a velha se recusava a nomear. Dona Firmina nunca disse que gostava de Teresa, nunca disse que se preocupava, nunca usou uma palavra que soasse como afeto declarado, mas aparecia 3 vezes por semana sem falta. Trazia o que fazia falta sem ser pedida, e ficava até ter certeza de que tudo estava em ordem antes de ir embora. E Teresa, que tinha crescido sem mãe e passado anos convivendo com uma sogra que a tratava como peso, reconhecia naquela mulher de poucas palavras a presença mais sólida e mais confiável que já tinha encontrado na vida. Foi num domingo de sol alto que Dona Olívia apareceu. Teresa estava na varanda debulhando feijão com Toninho sentado no chão ajudando, quando viu uma figura vindo pela estrada de terra com a lentidão de quem está cansada ou de quem não tem certeza de que deve continuar andando. Era uma mulher mais velha, mais magra do que Teresa lembrava, com uma trouxa de roupa no ombro e o rosto marcado por alguma coisa que não era só idade. Teresa reconheceu a sogra antes mesmo de ver o rosto direito, porque havia no jeito de andar daquela mulher uma rigidez que os anos não tinham conseguido tirar. Dona Olívia parou no portão do sítio e ficou ali, olhando para a casa pintada, para o terreiro limpo, para a horta que aparecia nos fundos, para os meninos, para Teresa na varanda, com uma expressão que Teresa nunca tinha visto nela. Não era a dureza de antes, não era o cálculo frio com que ela administrava a casa e as pessoas dentro dela. Era outra coisa, menor e mais frágil, que parecia custar muito para estar ali no rosto de uma mulher que tinha passado a vida inteira não permitindo que nada assim aparecesse. Joaquim veio do quintal e parou ao lado da mãe. Olhou para a avó no portão e não se mexeu, esperando. Toninho olhou também, mas não reconheceu, porque tinha 5 anos quando saiu, e a memória dos 5 anos é feita mais de sensações do que de rostos. Teresa ficou sentada por um momento que durou o suficiente para sentir tudo o que precisava sentir. A raiva que ainda existia, a mágoa que o tempo tinha tornado menos aguda, mas não tinha apagado. E junto com tudo isso, uma outra coisa que ela não esperava encontrar ali naquele momento, uma compreensão silenciosa de que as pessoas quebram de jeitos diferentes e que nem toda dureza é maldade. Às vezes, é apenas o formato que a dor encontrou para caber dentro de alguém. Dona Olívia disse que Ademar não tinha voltado. Disse que a casa na cidade ficou grande demais para uma pessoa só. Disse que estava doente de um mal que o médico da vila não sabia nomear direito, mas que tirava o fôlego e a força um pouco mais a cada mês. Disse essas coisas parada no portão, sem entrar, sem pedir, apenas colocando os fatos no ar como quem estende roupa e espera que o vento faça o resto.
Teresa se levantou da cadeira, desceu os 2 degraus da varanda e caminhou até o portão. Ficou parada na frente da sogra por um tempo, que as duas mediram de formas diferentes. Depois, abriu o portão e disse que entrasse, que o café estava no fogo e que os meninos tinham crescido desde a última vez. Não disse que estava tudo bem, porque não estava, e talvez não ficasse por um bom tempo. Mas abriu o portão, porque aquele sítio tinha ensinado a ela que a terra não guarda rancor. A terra recebe o que vem, trabalha com o que tem e transforma o que pode. E Teresa tinha aprendido com a terra mais do que a terra jamais aprenderia com ela. Naquela noite, depois que Dona Olívia dormiu no quarto dos fundos com a exaustão de quem caminhou mais do que o corpo aguentava, Teresa saiu para a varanda. O céu estava cheio de estrelas, daquele jeito que só o interior sabe ter, tantas que pareciam derramadas. Joaquim apareceu ao lado dela sem fazer barulho, como era o costume dele, e sentou no banco. Ficaram os dois olhando para o escuro que não era bem escuro, porque a lua estava quase cheia e pintava o quintal de prata. O canteiro de feijão aparecia ao fundo, com as plantas do segundo plantio já crescidas e carregadas. A vaca mastigava capim no cercado com aquele som ritmado e tranquilo que os bichos fazem quando o mundo está em paz. As galinhas estavam quietas no poleiro que Joaquim tinha construído com sobras de madeira, e Toninho dormia lá dentro com a boca aberta e as mãos sujas de terra, porque Teresa tinha desistido de lavar as mãos dele antes de dormir, já que ele ia sujar de novo antes do café da manhã. Joaquim perguntou se a avó ia ficar. Teresa disse que por enquanto sim. O menino ficou quieto um tempo e depois disse que o feijão do segundo canteiro estava quase no ponto, que dava para colher na semana seguinte se o tempo ajudasse. Disse aquilo com a voz de quem está falando de trabalho, de safra, de colheita, com uma naturalidade que teria sido estranha em qualquer menino de 8 anos, mas que nele era apenas verdade. Teresa olhou para o filho, para aquele menino que tinha virado homem sem que ninguém pedisse, que ordenava vaca de madrugada, que consertava cerca com as mãos cortadas de arame, que cuidava do irmão e da roça e da mãe com uma seriedade que não combinava com a idade, mas que combinava com a vida que ele tinha. Passou a mão na cabeça dele, sentindo o cabelo grosso e cheio de sol, e disse que iam colher juntos como da primeira vez. Joaquim encostou o ombro no braço da mãe por um segundo, apenas um segundo, e depois se levantou e disse que ia dormir, porque o dia seguinte começava cedo. Entrou e Teresa ficou na varanda sozinha, olhando para aquele sítio que tinha sido abandono e agora era vida. Pensou no avô de mãos grandes preparando a terra que não ia ver plantada, escondendo a chave na base do fogão, onde só mão de quem cozinha encontraria. Pensou em Dona Firmina chegando pela trilha do mato com um saco de estopa no ombro e a sabedoria de quem sabe que vizinho é a família que a gente escolhe. Pensou em seu Geraldo levando a escritura no alforge com o cuidado de quem sabe que papel pequeno pode segurar uma vida inteira. Pensou nos meninos de joelhos na terra, contando grãos de feijão com os dedos, aprendendo sem saber que estavam aprendendo, crescendo sem pedir licença. E pensou em si mesma, naquela mulher que tinha chegado ali, com uma mala velha na mão esquerda e 2 meninos na outra, sem saber plantar, sem saber criar, sem saber quase nada do que a terra exigia. Aquela mulher que tinha aprendido cada coisa de cada vez, com as mãos na terra e os joelhos no chão, errando e corrigindo e errando de novo, até acertar. Porque desistir nunca foi uma opção quando se tem 2 filhos olhando para você, esperando que o mundo faça sentido. O feijão crescia nos canteiros, com a mesma teimosia com que Teresa tinha ficado. A vaca dava leite toda manhã. As galinhas botavam ovos todo dia, e a casa estava de pé, firme, com as paredes que o avô tinha levantado e o teto que a neta tinha consertado, abrigando gente que precisava de abrigo.
do mesmo jeito que sempre abrigou, porque era isso que aquele sítio sabia fazer. Teresa respirou fundo o ar da noite que cheirava a terra, a capim e a feijão madurando, e soube, com a certeza que só as coisas vividas na pele podem dar, que ela não tinha apenas herdado um sítio do avô. Tinha herdado uma chance de descobrir que a força que ela precisava sempre esteve dentro dela, esperando pelo momento certo para sair, como uma semente que fica guardada no escuro até alguém ter coragem de colocar ela na terra e confiar que a vida faz o resto. Há recomeços que nascem da perda, do chão seco e das mãos que nunca tinham plantado nada. Há filhos que crescem mais rápido do que deveriam, não porque o mundo é justo, mas porque a mãe precisava deles de pé. E há sítios esquecidos que guardam, debaixo do mato e da poeira, exatamente o que alguém precisa para se encontrar de novo. Teresa não escolheu aquele caminho, mas foi nele que ela descobriu quem era. Se essa história tocou em algo dentro de você, compartilha ela com quem precisa ouvir que mesmo quando tudo parece perdido, a terra ainda guarda uma semente esperando por quem tenha coragem de plantar. Até o próximo conto.